Olá pessoal, temos um problema grave no Brasil hoje que chama-se a hipocrisia, ok? Antes da sequência no vídeo, peço para que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha ou o seu desjoinha conforme você achar melhor. Compartilhe o vídeo, pessoal, para ajudar o canal a ter relevância, né? Se você quiser comentar aqui embaixo, vocês fiquem à vontade e podem comentar, tá certo? Pode vir me xingar, se você vir me xingar, tá certo? Já vou avisar aqui de antemão. O que vai acontecer com você? Nada. Nós vamos continuar vivendo as nossas vidas normalmente até o fim dos nossos dias, ok? Então vamos lá. Gente, então é o seguinte, pessoal. Hoje nós temos aí vários grupos aí defensores do aborto, os grupos antifascistas, os grupos feministas, os grupos antirracistas, etc, 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 etc. Pois muito bem. Aí nós podemos analisar da seguinte forma, né? Não, porque se você é um conservador, você é um fascista, você é um nazista, você é um genocida, né? Aí você começa a pensar da seguinte forma, tá certo? Se você for parar para refletir um pouquinho, né? As feministas, por exemplo, né, que dizem antifascistas, nós somos antifascistas, né? Os bolsonaristas, quem apoia Bolsonaro, quem é um conservador é um nazista, né? Pois muito bem, é um genocida, né? Chamam de genocida, nazista, machista, bicicletista, taxista, tudo, né? Mas, em contrapartida, apoiam o aborto, né? Apoiam o genocídio de bebês ainda no ventre, né? Pois muito bem. Aí nós temos também aqueles grupos que se dizem antifascistas, né? Não, nós somos aqui, estamos a favor da liberdade, né? Nós somos antifascistas. Pois muito bem, mas saem quebrando estátuas, saem quebrando igrejas pelo mundo afora, saem depedrando patrimônios públicos, etc, 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 né? E impondo, né, às pessoas, né, que forem contrários às suas ideias, né, às suas teses, não, essa pessoa é um fascista, é um nazista, é um radialista, enfim, né? É tudo com ista. Pois muito bem. E em contrapartida, esses mesmos grupos que se dizem desarmamentistas, né? Que se dizem a favor do desarmamento da população. Pois muito bem. No nazismo, caso você não saiba, né? O nazismo de Hitler, a primeira coisa que Hitler fez quando assumiu o governo na Alemanha, né? O que ele fez foi desarmar a população. No comunismo também não é muito diferente. Todos os países aí onde aderiram ao comunismo, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi desarmar a sua população. Foi assim na China comunista, foi assim na antiga União Soviética, foi assim no fascismo de Mussolini na Itália e por aí vai, né? Em Cuba, né? Com Fidel Castro, enfim, né, pessoal? Aí o que nós podemos levar em conta? Isso chama-se dialética, tá certo? Tese, antítese e síntese, ok? Se não der por um lado, pessoal, se não der por um lado, né, nós vamos para o outro. É assim que funciona a cabeça do comunista. O comunista ele defende um lado e também defende o outro em contrapartida. Se não der por um lado, nós defendemos o outro também, tá certo? Ou a fusão de ambas, né? Esses grupos aí LGBTs, né? Que se dizem a favor dos gays, dos direitos dos gays, né, e tal, são contra os gays, mas eles são a favor da Palestina, são contra, no caso, Israel, né, mas são a favor da Palestina. Engraçado, porque na Palestina eles matam gays. Em Israel, o país mais democrático que existe ali no Oriente Médio é Israel. Tanto que em Tel Aviv tem a marcha gay lá, o movimento gay deles lá, enfim, eles são livres, né? Na Palestina você já não tem essa liberdade. Se um gay resolve soltar franga lá na Palestina, o que acontece com ele? Ele é morto. Ele é morto. É assim que acontece no islamismo, por exemplo, né? Enfim, pessoal, aí a gente pode chegar na seguinte conclusão, né? Nós vemos aí o que acontece hoje, principalmente aqui no Brasil, né? Tanto esses grupos se dizem defensores dessas causas aí, mas na verdade são o oposto, né? Defendem uma coisa, mas digamos assim, defendem uma coisa, mas escondem outra, né?
etc. E assim que acontece na grande mídia também, né? A grande mídia com a máquina de desinformação, né? Que do russo quer dizer, que significa desinformácia, né? Criado inclusive por Joseph Stalin na antiga União Soviética, a KGB, a polícia política, enfim, né? Uma forma de desinformar a população, né? E escondendo de fato o que de fato aquela notícia, aquele acontecimento, né? Enfim, né? Como já citei várias vezes aqui para vocês, né? A questão do nazismo, que foi apoiado por Joseph Stalin na antiga União Soviética pelo próprio comunismo, ok? Então, gente, na grande mídia também, claro, não é muito diferente, né? Porque nós temos a informação, na verdade eles não informam, eles desinformam, tá certo? Eles desinformam, eles pegam aquela notícia e eles a transformam aquela notícia na informação na qual que eles querem que nós absorvemos, ok? E foi assim durante todos esses anos, digamos assim, durante décadas aqui no Brasil, né? Hoje nós vemos aí que nem, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tempos atrás dando entrevista aí na Jovem Pan Curitiba, e que ele dizia ser favorável ao inquérito das fake news. Ele saiu do governo acusando o presidente de que havia interferência por parte do mesmo na PF, né? Questão dos inquéritos, que ele queria saber a respeito dos inquéritos. Não se provou absolutamente nada. Ele ficou em Curitiba durante 15 horas e não provou absolutamente nada. Diz que tinha 15 meses de conversa e tinha apenas 15 dias de conversa, enfim, né? Tanto que depois ele fala, não, mas tem o depoimento do Valeixo, ex-diretor diretor-geral da PF, né? Tanto que o próprio Valeixo foi depois e ele falou que realmente o presidente confirmou que o presidente não tinha interferência por parte do presidente a respeito de inquéritos, né, exigindo inquéritos da Polícia Federal, né? E depois tem um vídeo da reunião ministerial, que de fato também o vídeo não se comprovou absolutamente nada, certo? Não se comprovou absolutamente nada. E o mesmo dizia que havia interferência do presidente por parte do presidente na PF, e tanto que o mesmo disse nessa entrevista que é a favor do inquérito ilegal das fake news do STF, mas que, olha, gente, tanto que eu já expliquei aqui para vocês, muitos de vocês já sabem, esse inquérito de fake news aí que está rolando junto com esse projeto lá, PL 2630, que foi aprovado no Senado, que vai ter que passar pela Câmara e depois para a sanção presidencial, isso tudo não passa de ideias pueris, não passam de ideias pueris para se ter uma ideia, tá certo? É uma forma de poder calar o povo, já falei isso para vocês em alguns vídeos aqui, certo? E, gente, a gente precisa ficar muito atento com essas informações nas quais nós absorvemos, tá certo? Qual a melhor forma de você poder buscar conhecimento e não ser enganado, tá certo? Leitura, literatura, meu filho. A verdade você encontra através de livros, tá certo? Livros, né? Nós temos desinformação, temos o Livro Negro do Comunismo, 1964, O Elo Perdido, né? Nós temos aí Ponerologia, que é um livro muito bom, nós temos, que eu estou lendo agora, né? Nós temos aí, enfim, vários outros livros que tem aí que a gente pode buscar essas informações, nós podemos buscar essas verdades de fato, né? Para que nós não sejamos enganados, por essa gente. Pessoal, eu fico assim abismado. Dá para saber bem ao certo se muitos repórteres, jornalistas, aí eles fazem isso de canalice ou fazem isso por ser analfabetos funcionais mesmo. Porque olha, a difamação, o trabalho de difamação, de calúnia que eles fazem, não só em detrimento ao próprio presidente, mas a ala conservadora, né? A jornalistas aí que trabalham de forma independente no YouTube, no Twitter, enfim, na internet, nas redes sociais, né? A difamação para cima desse povo,
Olha, é uma coisa absurda, que não tem nexo, não tem contexto, não tem absolutamente nada. Sem contar também o professor Olavo de Carvalho, que há anos também vem sendo difamado por essa gente aí, desde a época do Orkut, para se ter uma ideia, tá certo? Tem muita gente que, inclusive, a mídia, né, desgastou tanto a sua imagem, né, dizendo que ele era um idiota, um astrólogo, que isso, que aquilo, é um louco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, beleza. Só que, em contrapartida, tem muita gente que acaba caindo na lábia. Esse Olavo é um louco, esse Olavo aí é um não sei o que, isso, aquilo, e sai xingando o cara de tudo. Mas eu te pergunto, você já leu alguma obra dele? Você já leu alguma obra dele? Você já fez algum curso de filosofia com ele? Você fez você se tornou um aluno dele? Acompanhou as suas teses, você já leu as suas obras, conhece as suas... para você dizer que o cara é louco, que o cara é isso, que o cara é aquilo? Não. A grande maioria nunca fez isso, nem sequer pegou um livro para ler. A informação que ela recebe, na verdade é a desinformação que ela recebe, ela absorve aquilo para si. Ok? Gente, esse é o recado de hoje para vocês, tá certo? Importante salientar isso, é importante a gente... desculpa, gente, é tosse alérgica, tá? Não é coronga não, viu? É importante a gente salientar isso para vocês, eu vir aqui explicar, deixar isso bem claro para vocês, para que a gente procure analisar sempre o que está por trás de cada informação, né? De palestras, enfim, sabe? Para que a gente não caia em engano, para que a gente não caia em enganações, tá certo? Porque foi assim, essa guerra de narrativas que ocorre hoje no Brasil, nas redes sociais, na grande mídia, enfim, né? Isso tudo, pessoal, porque essa polarização que há hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil há mais, né? Isso tudo é o seguinte, pessoal, porque assim, a esquerda ela dominou o debate público durante décadas aqui no Brasil, tá certo? Dominou universidades, escolas, a cultura, né, a grande mídia, enfim. Né? Então ela dominou o debate público, tá certo? Só tinha esquerda antes, né? E a direita ela foi afagada, ela foi, digamos assim, deixada de lado, no caso, né? Foi escondida, né? E o que acontece? E hoje um conservador, né, um direitista, ele está dando a cara a tapa, né? Ele está dando a cara a tapa com as suas ideias, né, com as suas opiniões, tá certo? Assim como eu estou fazendo aqui agora, né, como você faço aqui nos vídeos, tá certo? Por quê? Porque hoje nós não nos calamos mais, né? Hoje nós não somos mais motivo de chacota. O esquerdista, por que eles fizeram isso? Por que no debate esquerdista? Por que só tinha debate entre... Na verdade não há um debate, né? Só há esquerda, então não há um debate. Né? Então por que foi afagada a direita? Porque se um direitista bem informado, né, com um mínimo de conhecimento, que seja 1% de conhecimento que você adquire, tá certo? Já é o suficiente para você derrubar a tese dessa turma. Vocês estão entendendo, gente? Então é isso, conhecimento é tudo, a gente buscar o conhecimento, buscar a informação correta dos fatos para que a gente não caia em enganos, tá certo? E que a gente não seja injustiçado e que também a gente não possa cometer injustiça para com as outras pessoas, ok? Gente, fica o recado de hoje aí para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.